A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para o último vídeo do estudo bíblico de Carta aos Hebreus. Então, falando, irmão, eu espero que vocês vejam esse vídeo, né? Porque eu faço com muito carinho, com muito amor no coração, né? Eu não estou impondo nada a ninguém, ninguém é obrigado a ver o vídeo, tá? Só é um pedido para vocês mesmo ter conhecimento, para não ser enganado e para se vocês amam a palavra de Deus, eu sei que alguns de vocês já estudam na sua casa, né? A palavra de Deus, mas tem gente que ainda não consegue interpretar tudo certo, porque assim, ó, cada um de nós aprendemos um com o outro. Ninguém sabe mais que ninguém. Lógico que tem alguns que têm um conhecimento mais elevado. E a própria escritura fala assim, que a gente tem que reconhecer os outros como superior a nós mesmos. Não quer dizer que você tenha que se achar inferior. Está dizendo que você tem que reconhecer os dons e os talentos dos outros irmãos, né? E aquilo que você tem de talento, você auxilia o outro irmão. E aquilo que você não tem de dons, o outro irmão que tem, ele auxilia você. Então, por isso que é um corpo, por isso que precisa da comunhão. Entendeu? Mesmo à distância ou fisicamente, não importa. Comunhão pode ser em espírito ou fisicamente. Melhor fisicamente, mas se não puder, pode ser em espírito também, né? Então, eu faço esse vídeo aqui com carinho, né? Então eu espero que você, porque os outros vídeos têm mais visualizações. Porque o estudo bíblico, às vezes, tem interpretação que as pessoas que a gente estudando, você entende errado e às vezes te dá mais clareza, entendeu? Eu aprendi muito com outras pessoas no YouTube, que eu busco estudo, né? Nem tudo eu sei. O que eu compartilho com vocês aqui é o que eu já sei, o que eu já aprendi das escrituras, né? E é infinito, eu sempre vou ter o que aprender. Mas eu aprendo com outras pessoas também que ensinam a palavra no YouTube, que tem um conhecimento um pouco mais elevado espiritualmente que o meu, e eu não me sinto inferior, nem como que eu posso dizer a palavra? Nem deixo de reconhecer o conhecimento dos irmãos, né? Nem fico com inveja, nem nada disso. O corpo de Cristo é para ser unido, né, gente? Torcer um pelo outro. Então, a gente tem que se auxiliar, né? Um ao outro. Independente, e sem disputa. Ah, quem sabe mais? Ah, que eu sou melhor que você, ou eu faço mais obra que você. Não é. O intuito da união do corpo não é esse, irmãos. Se Jesus vendo essas coisas aí, eu acho que ele deve ficar triste com a gente, porque, meu, você fica com essa disputa. Paulo já deu várias exortações sobre isso. Paulo chamou atenção várias vezes. Paulo falou de divisões no corpo de Cristo. Não pode haver divisões, entendeu? E é o que mais tem hoje. É o que é disputa, é quem é o melhor, quem faz mais obra. Que o reino de Deus não é dado para disputa. Os últimos no reino de Deus serão os primeiros e os primeiros os últimos. Ô, irmãos, vamos, né? Pelo amor, né? Vamos lá então pro estudo. Então eu peço que vocês estudem aí, acompanhem esses vídeos, compartilhem, né, com os outros irmãos. Se gostarem, deixa o like. Se não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema não. Ninguém é obrigado a concordar, né? Mas vamos lá. Com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha lá, porque Moisés foi adotado, né, pelos egípcios e criado lá. Mas quando ele recebeu o chamado de Deus para ser o libertador, ele abriu mão de toda a luxúria, de toda a vida aprazível, né, de riqueza, para sofrer com o povo judeu. Veja só, que
Que paradoxo, né? E assim é o povo de Deus, ninguém entende ele. Para o mundo, a ação do povo de Deus verdadeiro é loucura. Porque as coisas de Deus é totalmente contrária aos conceitos do mundo. E você, Coríntios, Paulo em Coríntios, 1 Coríntios fala isso. Deus não escolheu muitos sábios desse mundo, muitos os poderosos. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as loucas, as que não são, para confundir as que são. Não muito, não chamou, Deus não chamou muitos sábios desse mundo. Chamou aqueles que não são. Ele chama os incapacitados para capacitar, para a glória de Deus se fazer, para nenhuma carne se gloriar perante ele. Ah, eu fiz isso porque eu sou isso, eu sou bom, é o que os poderosos fazem. Poderosos, quando eu falo aqui, estou falando tanto de governante, de religioso, de ricos, de quem tem dinheiro, se acham, né? Não estou generalizando aqui, mas é assim que a maioria age, entendeu? Vamos lá. Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ah, e aqui um adendo. Não quer dizer que eu estou falando que tem muitos ricos que são humildes, tá? Tem muitos, a humildade não tem a ver só com quem é rico ou quem é pobre. Não está falando de humildade de pobreza, está falando de humildade de coração. De você saber que todas as coisas vêm de Deus para você e que você tem que, com você por ter uma situação melhor, você tem que ajudar as pessoas mais desfavorecidas. É isso que eu estou falando. E muitos, a maioria dos ricos são soberbos, não ajuda ninguém, só ajuda quem ele quer e não quem aparece para ele ajudar. E ainda se acha melhor que os outros, mas sabe que os outros, só porque ele chegou no topo. Então é soberba. É isso que eu estou falando, tá? Não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Falando dos apóstolos. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Jeremias também foi cerrado ao meio. Afligidos e maltratados. Profeta Jeremias. O mundo não era digno deles. Foi Jeremias, né? Desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama
e castiga todo aquele a quem aceita Olha como aí, filho. aí quando eu falo Suportem que... as Ai. dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a Não sou disciplina filho para legítimo. todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, Aí. mas sim de tristeza. Verdade. Mais tarde, porém, produz Eu que o fruto de diga. justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Às vezes eu passo por essa disciplina do Senhor e fora a disciplina do Senhor tem os ataques espirituais que eu sofro. Eu passo por cada uma, irmãos e irmãs. Mas não sou só eu. Tem muitos cristãos pelo mundo. Hoje eu estava estudando a carta de 1 Pedro, né? E falava exatamente isso, né? Que muitos cristãos ao redor do mundo estão passando pelas mesmas provas, as mesmas lutas que nós. Vai ter um tempo que alguns dos irmãos vão estar passando pela fase das bênçãos, vão estar colhendo as bênçãos, enquanto outros estão passando pelas tribulações, pela luta. Aí daqui a pouco muda, o outro passa pelas bênçãos e o outro pelas tribulações. É um círculo na vida de cada um, né? Cada um passa uma fase, né? E as pessoas não querem aceitar a disciplina, a fase difícil, né? Ninguém gosta. Quem é que gosta de passar por dificuldade, por aperto, por lutas, por aflições, por tribulações? Ninguém gosta, mas é necessário para a purificação, para fortalecer a fé, né, irmãos? Infelizmente, eu também não gosto. Às vezes eu fico triste, choro e peço ajuda de Deus para me fortalecer, para me suportar o momento de prova, de luta, de aflição, até de ataques espirituais. Mas vou fazer o quê? É assim, a vida cristã é cheia de bênção, mas é cheia também de lutas e de tribulações, né? Pessoas vão zombar de você, da sua fé, pessoas vão te perseguir, vão te injuriar, cometer calúnias, injustiça, infelizmente. E até vão ser caluniados e injustiçados por aqueles outros que se dizem cristãos, mas não são, né? Então, o verdadeiro cristão passa tanto pela colheita das bênçãos de Deus, mas também passa pelas aflições que Cristo passou. Algumas delas, não todas, né? Mas algumas a gente vai passar. Santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá. Aqui, sem santidade ninguém verá o Senhor, ó. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Cuidem que ninguém se exclua santidade da não é graça ser de Deus. perfeito, tá? É você lutar para sair fora dos pecados e se purificar. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição nenhum imoral seus nem direitos profano. de herança como filho mais velho. Como Isso vocês serve para sabem, nós todos, tá, irmão? Até para quando mim. quis herdar a bênção, foi Eu rejeitado. não sou diferente de ninguém, Não não. teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém Celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 13. Deus é fogo Seja consumidor, hein? constante o amor fraternal. Por isso que muitos Não se esqueçam não da quer crer na hospitalidade. palavra e quer crer no Deus que ela cria, né? Porque quando eu falo essas coisas aí, não é para botar medo, nem para apavorar ninguém, nem para julgar ninguém, irmãos. Eu só pronuncio o que Deus mandou pronunciar de acordo com a palavra dele. Mas a pessoa que não quer aceitar, porque ela só quer a parte boa da palavra de Deus, só quer o mel. Então, quando vem as aflições, ou a pessoa comete um erro, ou peca, como todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar e a pecar, até eu, né, que eu não sou melhor que ninguém, aí a pessoa não aceita a correção do Senhor, não aceita as dificuldades, as tribulações, o açoite, entendeu? Mas está na palavra, pô, entendeu? É estranho, né? Sei lá, né? Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha aí, tá vendo? Não sou eu que estou falando não, hein? E contentem-se com o que vocês têm, porque serve Deus para mim disse, também, para nós nunca o todos. deixarei, nunca o abandonarei. Lutar contra a Podemos, carne, pois, para não dizer com cometermos confiança, essas "O gravidades, Senhor é o meu para não ajudador, colhermos não temerei. O que consequências. me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aqui líder tá falando, não é líder de uma denominação, tá, irmãos? Aqui líder, se você procurar no original hebraico e grego, é guias, é você, aquele que te orienta, tá? É aqueles que tem, por que fala presbítero? Porque é aqueles que são mais idosos na palavra, não quer dizer idosos de idade só, que é mais experiente na palavra, tem mais conhecimento, entendeu? E é o que vai direcionar, são os seus líderes, os seus guias, entendeu? Não quer dizer um pastor de igreja denominacional ou um presbítero. Porque você pegar, se você voltar lá pro, como chama, lá pro Antigo Testamento, antes de existir templo, quando todas as nações tinham reis, só Israel que não tinha rei. Então, o povo pediu para Samuel falar para Deus dar um rei. E Deus ficou magoado, mas Samuel ficou mais magoado ainda. Deus falou, Samuel, não fique triste, que esse povo, eles estão contra mim, não é contra você. Então eu vou dar um rei para ele, humano. E Deus deu de Saul, do jeito que um ser humano gosta, porque o ser humano olha para a aparência, né? E Deus que reinava sobre o povo de Israel, mas eles não estavam contentes. Todas as nações têm rei, então queremos ter um rei. Aí Deus deu Saul, que é um homem forte, alto, bonito, e o que aconteceu? Saul levou o povo à tragédia. Por quê? Porque o povo queria um rei para poder, como que se fala? Dar opiniões, manipular Deus. Ninguém manipula Deus. Então, eu quero um rei porque aí a gente vai dar nossas opiniões, vai fazer o rei acatar nossas ideias, entendeu? E lá naquele tempo lá, irmãos, tinha o presbítero. Esses caras que pediram o rei, eles eram anciões, presbítero significa ancião, não ancião só de idade, mas na palavra, do conhecimento das coisas de Deus. Então, não tinha templo lá religioso naquela época, não existia rei nem templo,
E tinha os presbíteros, que eram ancião. Então não tem nada a ver com ancião, presbítero, pastor, não tem nada a ver com líder de igreja denominacional. Tem a ver com a pessoa que cuida, que tem mais conhecimento da palavra, que orienta as pessoas na palavra, que zela pelas pessoas, zela pela reunião dos santos para se congregar para estudar a palavra, ou para orar, ou para ver se está entrando algum ensino errado. Isso que é um presbítero, é um diácono, como se fala? Bispo, né? E pastor é guia, que guia para a palavra, que guia para Cristo, para o bom caminho, coloca as ovelhas ali, ó, retinha no caminho, entendeu? Aí as pessoas, a religião vem, coloca na cabeça das pessoas certas coisas. Vamos terminar aqui, depois volto para esse assunto. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Olha lá, não se deixe levar, ó, pelos diversos ensinos estranhos. E não por alimentos cerimoniais. Ó, alimentos cerimoniais, ó. Para aqueles que os comem. Ó, não tem valor. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais. Não tem direito que ministra no tabernáculo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Fora do arraial. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Ó, fora, saia para fora. Por meio do seu próprio sangue. Ó, fora do arraial. Saiamos até ele, fora do acampamento. Fora do arraial, fora do acampamento. Aí, ó, fora do sistema, fora dos templos. Mas buscamos a celestial, ó. Por meio de Jesus. Rapaz, que eu vou falar mais o que, meu Deus? A Deus um sacrifício de louvor. Tá tudo aí, ó, já esclareci, irmão. Agora, cabe a vocês o que vocês vão acreditar. Pode rejeitar tudo que eu falei aqui, se quiserem. Meu papel eu fiz. Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. De novo, obedecer líder obedecer aqueles que te guiam passando doutrina, por evangelho. Não é um líder denominacional de igreja. De novo, hein? Lá naquele tempo lá, ó, Paulo pregava fora do templo, de cidade em cidade. De vez em quando ele ia nos templos porque o pessoal estava lá, que ele queria pregar para aquele pessoal, e os judeus, frequentavam os templos. Mas na maioria das vezes, tanto Jesus depois que foi expulso do templo, e Paulo mais para frente, eles pregavam de cidade em cidade, nas casas, se reuniam nas casas, nas catacumbas, nos barcos, porque eles eram perseguidos também. Então, que acontecia? Se eles fossem para o templo também, sendo que o templo naquela época já tinha sido destruído, né? Mas se fosse, o sumo sacerdote prendia os apóstolos, porque eles falavam, não, pregue nesse nome de Jesus aqui, né? E os apóstolos insistiam em pregar, porque foi uma ordem de Deus, entendeu? Então, Paulo, ele pregava fora, não pregava dentro mais, entendeu? Então, e Paulo era um líder, Pedro era um líder, e não era um líder de denominacional, nem existia denominação naqueles tempos, irmãos. líder, Paulo é um líder de denominação X, ó. De igreja X, igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, é as pessoas que Paulo liderava. Oh, meu Deus do céu, é tão difícil entender. Às vezes tem pessoas que até entendem, né? Mas ela distorce para enganar, então são fraudulentas. Agora tem aqueles que não entendem mesmo, que são enganados, que acham que esses líderes aí estão certos, né? Mas enfim, vai fazer o que, né? A gente tenta levar a verdade, né? Vamos ver se a pessoa, alguns já estão acordando já com a graça, a misericórdia de Deus e dos anjos do Senhor. Outros vão permanecer dormindo até o fim. Se alguns vão ser até queimados na grande Babilônia, né? No grande engano. Quem deve prestar contas? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo,
a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A nosso Senhor Irmãos, Jesus Cristo, peço-lhes que nosso único suportem a minha suficiente palavra de Salvador, exortação, o único nome a qual devemos ser salvos, nome acima de todo nome. Eu declaro em nome de Cristo. Irmão Timóteo É foi isso aí, posto em irmãos. liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Amém. Os da Itália lhes enviam saudações. Ósculo A graça Santos. seja com todos vocês. Amém. Acabou, irmãos, o estudo. Aleluia. Tá. Então, vamos aqui, né, as considerações finais, né? Que nem os apóstolos falam, considerações finais. Então, irmãos, eu trouxe isso daí, é estudo, espero que vocês vejam, tá? Acompanhem, peço, né, por favor, que acompanhem, não para me prestigiar, não para me ganhar monetização, não é nada disso. Eu já expliquei aí no vídeo que eu postei que eu não tô atrás de monetização. Os likes que eu peço é só para o algoritmo reconhecer e compartilhar com o próximo. E que vocês compartilhem o estudo também. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem nada também, né? Mas compartilhe, veja os vídeos, né? Não é uma imposição, é só um pedido, tá? Não é uma obrigação também. Se não quiser ver, paciência, né? Então foi esse o estudo aí que eu vim trazer para mostrar a transição da lei para a graça e como que a gente deve viver no evangelho, na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, nas cartas dos apóstolos para a igreja, né? Não andamos mais no requisito da lei, né? Só a lei dos morais que a gente obedece e obedecemos a palavra no requisito de sermos justos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Se tiver oportunidade de fazer o bem aos órfãos e às viúvas, se tiver oportunidade, não tiver financeiro, mas levar a palavra da salvação, pregar a palavra, ou então fazer uma caridade, fazer uma bondade de alimentos. Às vezes você não tem dinheiro, mas tem alimentos, tem roupas para fornecer para crianças carentes, idosos e tudo mais, né? Tudo isso são obras, né? Falar da palavra é obras, entendeu? Você não precisa ser um expert para poder. Você fala do que você conhece. Olha, creia no nome de Jesus. Jesus deu a vida por você. Jesus te ama, né? Ele morreu na cruz para pagar nossos pecados. Fala isso para a pessoa. Não precisa ser um expert em tudo da palavra, né? E outra coisa que eu ia falar aqui, aproveitando, né, irmãos e irmãs, que assim, cada um de nós, e eu tenho essa compreensão, tá? E respeito isso, tá? Mesmo que pareça que não. Cada um de nós, a gente tem um nível de conhecimento diferenciado. Por exemplo, tem pessoas que vai lá, estuda em escola normal, né, em faculdade, e tem um autoconhecimento de sabedoria deste mundo aqui, constrói coisa. Tem uns que constrói avião, é engenheiro, o outro é médico, o outro faz cirurgia, e são pessoas altamente capacitadas nas suas variadas profissões, tá? Mas o que eu quero dizer, irmãos e irmãs, que falando espiritualmente, da sabedoria espiritual, não da do mundo, assim como na do mundo, cada um tem um dom, cada um tem um conhecimento diferente, uma capacidade, e juntos cada um se auxilia um ao outro, porque o médico sem o enfermeiro, né? O que haveria de ser? O enfermeiro e o médico sem os atendentes do guichê, lá da área de atendimento, o que ia ser? Se todo mundo fosse rico, se todo mundo fosse médico, advogado, a cidade ia ficar cheia de lixo, concorda? Então tem que existir também os lixeiros. Então, às vezes, tem pessoas que a pessoa não entende. Às vezes a gente quer melhorar de vida, pede para Papai do Céu nos abençoar, mas tem que entender que se não for da vontade de Deus para a sua vida, você vai partir desse mundo pobre. E isso daqui, pobreza não é sinônimo de você não ter Deus. Pobreza não é sinônimo que Deus não te ama. Pobreza não é sinônimo de fracasso. Porque os apóstolos foram pobres, mas lá no Antigo Testamento, Davi foi rico, foi rei.
depois Abraão foi rico, entendeu? Então, o que a Bíblia nos ensina? Paulo fala, se tem de sapato nos pés e com que nos cobrimos, estejais com isso contente. Não quer dizer que você não possa querer prosperar, mas que você dê graça pelo que você já tem. Se Deus te abençoar e te der, amém. Se Deus não te der, amém também, irmãos. Você está vivo, você tem roupa, você tem comida na mesa, você está reclamando, tem gente que mora na rua, tem gente que não se mexe, fica com o corpo deitado porque está paralisado por um acidente e até o final da sua vida ele está daquele jeito. Tem outros que eu conheci uma menininha com o rosto desfigurado, que ela está esperando uma cirurgia, coitadinha. É um bebê. Então, irmãos, a gente tem que dar graças a Deus. Eu sei que é difícil, que a gente sofre, que a gente passa por momentos de tristeza, assim como passa por momentos de alegria, mas em tudo dá graça, porque só o fato da gente estar vivo e olhar para outros que estão sofrendo mais coisas que nós, eu falo isso para mim mesmo, que às vezes tem momentos que eu me pego falando coisas, aí eu falo, Fernando, cale a boca, né? Não fique falando bobagem, você está vivo, você tem 2 pés, 2 mãos. Às vezes eu faço o plano, Deus faz outro na minha vida. Às vezes eu planejo uma coisa para tudo sair certinho e dar errado. E eu não entendo porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Eu coloco na mão dele. Às vezes eu quero, por exemplo, ficar num lugar e Deus quer que eu vá para outro. Entendeu? Então, quem serve a Deus é assim. Se Deus quiser te fazer rico, ele vai permitir. Outra, Deus não dá condições, certas bênçãos, porque tem vários tipos de bênçãos. Tem bênçãos espirituais, bênção terrena. Às vezes Deus te abençoa para você agir no mundo espiritual. Como assim? Deus te dá condições financeiras para você ajudar outras pessoas, não é só para o seu deleite. Entendeu? Deus te abençoa para testar você. O que você vai fazer com essa bênção? E outra, Deus te abençoa às vezes financeiramente, e aí quando ele vê que você não sabe administrar o dinheiro, ele deixa você perder tudo e depois não te dá mais. Por quê? Porque você não sabe administrar. Você que eu digo, é você, eu, qualquer um. Deus só entrega uma bênção para cada um quando você está preparado. É igual o casamento. Se você não souber tratar a sua companheira ou o seu companheiro, Deus não vai permitir. Você pode arrumar um companheiro, uma companheira fora dos trâmites de Deus e forçar a barra e vir lá ou não, arruma uma mulher, só que a relação não dá certo, porque não tem Deus, não tem a bênção de Deus. Então você pode ficar um tempo com ela, mas a sua relação vai ver com briga, aí daqui a pouco vai rolar coisas, né? E aí vai ser uma catástrofe, irmãos. Então, a gente que é cristão anda sempre na direção do Senhor, né? E saber entender que se Deus quiser te enriquecer ou te melhorar de vida, ele vai fazer isso no tempo dele, quando você estiver preparado para receber aquela bênção. E às vezes eu também me frustro, eu falo, pô, tá demorando, Senhor. Certas coisas que eu peço para Deus, né? Eu falo, pô, o Senhor me prometeu uma coisa aqui, mas primeiro ele vai te preparar, ele vai te moldar, ele vai te capacitar. Ele não vai te entregar se você não tiver capacidade para gerir o negócio, entendeu? Isso que a gente não entende. E eu também às vezes passo por essas lutas, irmãos e irmãs. Eu também, às vezes, sinto medo. Só que eu oro a Deus, peço para ele me fortalecer. Às vezes, eu oro hoje, eu falo assim, amanhã eu vou estar mais forte. E amanhã eu continuo fraco. Então, mas Deus, em nenhum tempo, ele vai me fortalecer, que ele já fez isso. Então, tudo é no tempo dele. A gente tem que entender isso. Eu também tenho receio, tenho medo, tenho minhas limitações. Eu não sou diferente de ninguém. Não é porque a gente prega a palavra e dá estímulo para vocês, dá ânimo, que a gente não passa pelas lutas, não. Fora as lutas das dificuldades da vida, das tribulações, das provações que Deus permite para aperfeiçoar a nossa fé, a gente tem ataques espirituais do inimigo. O inimigo move pessoas e quando não move pessoas, ele ataca espiritualmente em outras áreas sem usar pessoas. Ele usa espírito direto, te colocando dúvidas, te colocando limitações, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir, essas coisas todas, né? A gente que enfrenta batalhas espirituais, a gente entende disso, né? Porque muitos que saem da religião, eles negam o mundo espiritual e as batalhas espirituais. Nega que tenha demônio, que tenha condenação eterna, eles negam isso daí, entendeu? Isso já prova que são anticristos. Não é porque eles saíram das denominações, porque eu nunca falei aqui no meu vídeo para as pessoas saírem das denominações e
Não, e ir para o mundo. Eu falo para você sair para ir para Deus, para estudar a Bíblia, para orar, para se comungar com, mesmo que seja com uma pessoa, você e mais uma, não importa. Ou com alguém da sua casa, ou com que crê também, não sei. Entendeu? Nunca falei, sai das denominações, que às vezes eu oriento sair, eu não mando sair, eu oriento, porque quem decide é vocês. Aí a pessoa sai e fala, eu saí, agora a minha vida como tá, culpado é do irmão que mandou sair. Aí daqui a pouco a pessoa volta para a denominação. Cara, ela não entendeu foi nada. Eu não falei que ela sair para ir pro mundo. Eu falei para ela ir para... Ah, mas eu não consigo sem ter alguém para me apoiar. Meu, você tem a Cristo, você tem a Deus, quer sabedoria maior, quer força maior, quer poder maior do que isso? Entendeu? Não estou falando que você não tem que ter alguma pessoa, mas não adianta se cercar de um monte de pessoas hipócritas. Melhor você cercar de 2 ou 3 verdadeiras e sinceras do que milhões de pessoas que têm um culto hipócrita, uma fé hipócrita, fingida, uma fé superficial, irmãos. Entendeu? E outra que eu estou falando também do que cada um de nós, a gente está num processo espiritual diferente um do outro. Às vezes o conhecimento do fulano é mais avançado que o meu. Às vezes o meu é mais avançado do que o de algum de vocês aí. Às vezes eu estou falando aqui e tem alguém que está me ouvindo aí que o conhecimento dela é muito mais avançado que o meu espiritualmente. Não quer dizer que ela não possa me ouvir, entendeu? Ela possa analisar, porque às vezes, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento espiritual mais avançado que o meu, tem coisa que Deus revela para mim, não revela para ela. Aí tem uma situação que ela abre o olho, medita e fala, pô, não é que esse irmão tá certo? Eu não havia pensado assim, entendeu? E às vezes é a mesma coisa eu com o outro irmão. Às vezes o outro irmão não tem o mesmo conhecimento avançado que o meu, mas ele fala umas coisas que Deus usa ele que eu não havia pensado. Falei, caramba, é mesmo, Deus usou o irmão lá, ó, o irmãozinho lá, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, entendeu? Que cada um tá no seu processo. Às vezes eu respeito, porque eu falo umas coisas que a pessoa não concorda, mas eu não fico chateado. Mesmo que ela seja cristã. Eu fico chateado com as pessoas que distorcem a palavra. É uma coisa diferente. Que aí são fraudulentos. Agora, como uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela discorda de mim, porque ela ainda está, às vezes é nova convertida, então ela ainda está em processo de conhecimento. Então eu não posso pegar e julgar a pessoa e falar assim, ah não, você é um ignorante, você não entende nada, você não é um cristão, você não tem o espírito. Não, porque tem um processo, irmãos. A conversão é um processo e cada um está num nível diferente de processo, entendeu? Então é isso que eu quis esclarecer aqui também, tá bom? Então veja o vídeo, não deixa de ver, né? Todos os vídeos do estudo de Hebreus são 4 vídeos, tá? Vai vendo aos poucos, irmãos, tá? Para vocês entenderem o que eu quis passar da transição da lei para a graça. E para vocês não caírem nos enganos dos religiosos e nem dos judeus messiânicos que ficam pregando aí que você tem que andar em todos os requisitos das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então, ó, fique atento, tá bom? Compartilhe, deixa o like, deixa o dislike. Se não gostou, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo ao novo inscrito. Fui!